que aconteceu lá, cara? Tem volta isso aí? Textor tá fora da SAF do Botafogo por decisão ontem. Ninguém ligou pro Baroni, não? Do arbitral da FGV. Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Me explica aí pra todo mundo. O que o arbitral da Fundação Getúlio Vargas decide isso? Porque, na verdade, o Grupo Ares já executou lá como credor da Eagle. Tanto que tirou o Textor do Lyon. Aí uma liminar aqui na Justiça que segurou o Textor como administrador do Botafogo. Não era nem mais acionista majoritário. Só que agora, por conta de algumas decisões do próprio Textor, o arbitral entendeu que ele agiu de má fé e aí que tirou a liminar, então ele está fora da administração momentaneamente. Momentaneamente? Ele pode recorrer, mas eu acho difícil que ele volte. Como a gente falou aqui, já vem falando há algum tempo, o Textor corria muito risco à frente do Botafogo, e agora ele foi pro Al-Ain, como dizem. Porque ele estava mantido por essa liminar. Al-Ain é um clube árabe, é isso? Al-Ain. Já foi boa. Cara, esse teu curso é maravilhoso que eu fiz, o Trocadilho do Carilho, cara. Que a mente já fica preparada. Já fica preparado. O Al-Ain deve ser esse clube árabe já fazendo ligação. Mas ele foi pro tudo ou nada e não rolou. Ele não chegou a botar o aporte de 125 milhões que ele ia fazer, não. Não, né? ele ia conversar sobre isso na próxima Assembleia, que seria na próxima segunda-feira. Só que ele pediu essa recuperação judicial. E a liminar que manteve sem deixá-lo fazer grandes mudanças à frente da SAF. Falando aqui no popular, ele não poderia fazer mudanças significativas, nem na gestão e nem como administrador da SAF do Botafogo. Então, ele tentou essa recuperação judicial, isso o arbitral já entendeu como uma afronta, e tem o problema das 3 assinaturas. Ele vendendo uma das empresas, uma Eagle para outra, assinando 3 vezes, 3 documentos, e aí entenderam também que havia ali um conflito de interesses. Então, a liminar caiu e o John Textor foi afastado da gestão do Botafogo. O que acontece? Por enquanto, na administração, ainda fica alguém da SAF. E, no momento, vai ser o Durcésio Melo, ex-presidente do Botafogo, que foi muito ligado ao Textor nos últimos anos e está sendo colocado agora. Ele está saindo do conselho justamente para assumir como CEO interinamente, porque, se bem me lembro, na quarta-feira o Textor ainda vai poder recorrer para tentar voltar como administrador do Botafogo, mas não conseguindo, a Ares com a Cork, que é a empresa que entrou na Eagle para administrar também de forma momentânea, já vão colocar um outro nome para gerir o futebol do Botafogo e, posteriormente, a ideia deve ser vender a SAF novamente. A gente fica com aquela dúvida da prática, né? Na prática, o que isso significa no dia a dia do Botafogo, do futebol do Botafogo, né? Que é o que interessa, no fim das contas, para todo mundo, principalmente para os botafoguenses. Quem é que vai pagar os salários do Botafogo mês que vem? Essa galera aí da Eagle vai pagar? Por enquanto tem que ser a Eagle que está administrando o clube, não pode deixar atrasar, até porque aí no contrato teria problema para a própria Eagle, se atrasar salário, se atrasar outro tipo de pagamento. Tem situações que já estão atrasadas, como nós vimos a dívida recente do Botafogo. Aqueles 100 e poucos milhões, Bandeira? Então, essa dívida urgente aí, ela vai ser negociada de alguma forma, ou com uma recuperação judicial mais à frente, não a pedida pelo John Textor, ou com uma renegociação por parte de quem comprar o Botafogo. Mas o salário, essas receitas, essas despesas correntes, elas têm que ser pagas. A Eagle não pode falhar com isso, porque senão a própria Eagle, que hoje é gerida pelo Grupo Ares, vai ter problema também ali na frente. Aí complica para eles. E eles não podem errar agora, porque senão eles perdem essa possibilidade de tomarem o ativo do John Textor. Era aquela questão do... não era se ele sairia, eu falei, isso tem 3 dias, era quando, né? E saiu mais 2, 3 dias, dançou. Eu não consigo ver o Textor voltando nessa situação. Muito difícil. Ele vai recorrer, de fato? Vai recorrer? Vai recorrer, ele diz que o Grupo Ares apresentou documento errado, que houve ali uma fraude na justiça, então ele está acreditando muito nisso, está falando que faltou contexto, ele já está se colocando na imprensa, já deu entrevista ao GE, já colocou vídeo no próprio Instagram, então ele tá com vontade de recorrer e vai recorrer. Mas mesmo assim, eu não acredito que ele vá voltar, e se voltar, você vai ter força para continuar gerindo, porque vai ter uma pressão muito grande, até porque já tem investidor de olho. E pode ser um dos interessados, a GDA, que é a própria empresa que prestou dinheiro para ele. Quando o John Textor pegou o primeiro empréstimo, os 25 milhões de dólares, tinha ali a possibilidade de juros muito altos. A gente falou aqui na Placar.
mas também tinha a possibilidade disso virar ação para a GDA. Quando ele pediu a recuperação judicial, automaticamente os juros ficaram como algo correto e não as ações. Então o Botafogo teria uma dívida maior por conta do pedido do próprio Textor também. Ele sabia o que estava fazendo, tentando segurar o clube com ele de qualquer forma, até batendo um desespero. Então a GDA pode chegar de outra forma, porque também conversa com o clube social e com o Grupo Ares, mas aí sem o Textor. Quem tá pensando em comprar também, eu fiquei sabendo, é a holding, a RS, Raíza Simplício Holding. Tem dinheiro. Se interessa pelo fogão, Raíza? Que situação, né? Olha, dá pra fazer a limpa lá, hein? Não comprar o Botafogo, porque a dívida tá muito Só fazer a grande. limpa, 3 né? bilhões? 3 bilhões Não, em a dívida total 2,5. Segundo, olha só, tem que contextualizar isso aí. Quem vai assumir essa dívida? Não, 500 milhões Você quer, faz diferença pra você mim, quer então comprar peraí. só os ativos, Quero mas não só quer os o ativos, passivo, eu não. não quero passivo, Só não. contextualizar isso rapidinho. A Eagle soltou uma nota. A Eagle soltou uma nota recente falando sobre a dívida 2,5 bi e a urgente 1,6 bi. Aí, claro que isso gerou um debate, uma comoção nas redes. Aí a mesma SAF soltou outra nota, não foi a Eagle, foi a SAF do Botafogo, soltou outra nota 2 dias depois, afirmando que a dívida verdadeira, os números verdadeiros, sairão no balanço, né, no balanço financeiro do Botafogo, que este ano vem dentro do prazo. O que acontece? A dívida pode ser até menor, e o social do Botafogo diz que a dívida pode ser menor porque a Será? própria SAF colocou essa dívida como maior para afastar compradores para o Textor ficar. A ideia dele era colocar a dívida como maior para afastar possíveis compradores e ele ficar. Então o social já identifica isso também. Ó. A dívida é muito grande do Botafogo, não bate 3 bilhões, a urgente talvez não bata 1,6 bi, mas isso vem no balanço. Aí a própria SAF colocou que no balanço vem os números certeiros, e aí o social afirma internamente que eles colocaram esses números mais altos para afastarem possíveis compradores, porque o Textor quer continuar à frente. Que tal, Raíza? Tudo muito suspeito, né? Eu acho que todo esse processo envolvendo o Botafogo é muito obscuro, cheio de poréns, cheio de coisas que foram escondidas no primeiro momento e posteriormente as coisas realmente vieram à tona. A gente teve essa semana uma lista, foi até interessante, eu vi um torcedor do Botafogo falando, poxa, a gente deve 8 mil reais pro Internacional, tem lá na lista, consta uma dívida, fora os outros milhões, tem dívida, 191 milhões com o time do Santiago Rodrigues. Da MLS, enfim, dívidas muito altas realmente, e aí chamou a atenção essa dívida com o Internacional de 8 mil reais. Com fornecedores tem dívida com vendedor de fogos. São coisas assim surreais. Então a gente fica muito reticente em relação a qualquer coisa envolvendo o Botafogo em relação a otimismo, né? A dívida vai ser menor? Não sei. Vamos ver. Mas Não, mas aí é que tá. Quem diz que a dívida vai ser menor não é a SAF. A SAF tá justamente inflando. A SAF que tá deixando tudo obscuro, tá deixando tudo mais alto, né? Vamos ver, né? Tomara que sim, né, Bandeira? E tem uma situação também que eu acho que é a situação de curto prazo, né? Porque em relação, por exemplo, ao Barbosa, que tá muito perto de ser confirmado como reforço do Palmeiras, a ideia inicial do Palmeiras não era nem ter ele agora, era deixar para o final do ano, onde poderia agora assinar um pré-contrato e ter ele sem custos, só pagando luvas no final do contrato, mas o próprio Botafogo, que está numa situação muito delicada financeiramente, buscou o Palmeiras para falar, você não quer o Barbosa agora? Eu quero uma compensação financeira, vamos ver quanto é que você pode pagar aí, vamos chegar num denominador comum, porque eu tô precisando de dinheiro urgente. Então isso já deixa o mercado atrás de outros ativos do Botafogo. E como é que... isso partiu do Textor, né? Foi o Textor que procurou lá, querendo negociar. Enquanto negava pra imprensa que ele fosse sair pro Palmeiras. Não é a primeira vez que o Textor faz isso, né? Isso é um modus operandi do Textor. Mas mostra uma situação muito delicada do Botafogo. Imagina, né, Garone? Imagina você ser jogador do Botafogo nesse momento, o clima de incerteza, cara, pra onde tá indo, né? Parece que você tá ali numa nau sem rumo, você tá num barco sem capitão, né? Tá ali navegando à deriva, acho que talvez não afunde sabe o nem barco, se vai receber. Mas tá ali, tá no meio da maremoto, né, cara? E você tá ali dentro. Não sabe nem se vai receber, né? Não sabe se vai receber o salário. O clube tá oferecendo. Quer oferecer o Danilo não pro Flamengo?
Porque, pô, fica nessa Danilo, coisa se for aí, fica inteligente, vai pra fora. oferecendo jogador pro time que operou vocês, cara. Foi o Palmeiras, que o próprio técnico falou que tinha. Aí, beleza, eu não vou oferecer de... pro Palmeiras, vou oferecer pro Flamengo. A torcida vai adorar também. Sim, vai dar bom. A gente, pelo menos, não operou vocês, não tinha negócio de inteligência artificial e tudo mais. Ele agora quer ser amigo, é isso? Agora ele é amigo. Amigo. Pô, o Danilo tem muita bola, tem que ir pro exterior, cara. Quando sair. Então, eu acho que o Já foi uma vez, hein? Já foi uma vez. Eu acho que tem que ficar aqui no futebol brasileiro. Eu acho que tem que ficar aqui no futebol brasileiro. Fala, Garoni. Não, o Papo ia falar, deixa o Papo completar. Não, eu ia falar, né, Garoni? Pode falar, eu ia te chamar. Não, porque assim, isso vem se desenhando já há muito tempo, né? Quando a gente falava no início da temporada aqui sobre Marlon Freitas saindo, Savarino saindo, a gente via que era uma necessidade do Botafogo negociar jogador. E não era uma necessidade normal de algum clube que tem, a gente precisa fazer dinheiro e tudo mais. Era uma urgência, porque já estava no transfer ban, não era, não, vamos deixar até o último momento. Não fazia nenhum sentido prolongar ali um transfer ban, prolongar um pagamento de uma dívida só para forçar talvez uma negociação melhor. A gente viu que não era esse caminho, era realmente uma urgência que o Botafogo tinha e não tinha dinheiro naquele momento para pagar o que tinha que pagar, tanto que estava correndo atrás de empréstimo, o próprio Textor tentando um aporte financeiro com juros altos exatamente para conseguir manter ali vivo alguma coisa no Botafogo, e a necessidade de venda exatamente para não perder de graça os jogadores em outro momento. Fosse por uma dívida ali de salário, de falta de pagamento, pudesse entrar na justiça ou fim de contrato. E aí agora o caso do Barbosa é mais ou menos esse. Se o Botafogo também não negociar agora, corre o risco de perder no fim do ano, porque a situação do clube, como o próprio Barbosa já tinha falado, né, precisa de uma garantia. Essa garantia parece que está longe ainda de acontecer. É um clube que toda hora tem uma notícia nova, vai mudando de mão, vai mudando o cenário. Isso para o jogador é horrível. Ele está ali e falou, não sei como é que vai ser. Se eu tenho um caminho melhor para seguir daqui a pouco, é melhor seguir. E aí o Botafogo tem a chance de ou negociar fazendo dinheiro agora ou perder o jogador de graça no fim do ano. Como é que atua? E aí vem todo esse peso dessa questão financeira e dessa necessidade que o Botafogo tem. E a gente já vinha alertando já aqui há alguns meses, olha, o cenário não é simples. Por mais que o resultado em campo possa vir, como tem vindo nos últimos jogos, pelo menos, mas você via que era algo ali muito arrastado. Agora, se até esse momento, você ainda tem Danilo, você ainda tem Barbosa, você ainda tem Montoro. Agora, se o Botafogo tem tanta dívida para pagar a curto prazo, de onde vai vir esse dinheiro? Se não tiver um aporte, um dinheiro novo chegando, isso vai ser venda de jogador, porque não tem nenhuma outra forma no futebol de você conseguir 100, 200, 300 milhões que não seja vendendo Danilo, Montoro e companhia. Então isso tem um peso para o campo muito grande para o Botafogo. Pode ser que alguém chegue e fale, não, pode ficar tranquilo, a gente vai entrar com esse dinheiro agora aqui para dar uma estabilizada e para começar a tocar o barco um pouco mais tranquilo aqui para frente. Pode ser que aconteça, mas eu não vejo esse cenário sendo resolvido de maneira rápida dentro do Botafogo, o que cria um risco muito para o campo do Botafogo, para o time, e isso pode ter um impacto significativo a partir de agora, esses próximos meses, né?